Então, eu sou Inês, tenho 24 anos. Eu sou o Ricardo, tenho 30 anos. Meu nome é Clara Carvalho, tenho 54 anos. Sou do Porto. O que faço? Estudo Bioquímica, estou a fazer mestrado em Ecologia. Tenho formação em Psicologia, sou técnica superior na Universidade de Lisboa. O meu ativismo é maioritariamente a partir da minha música. Estou aqui na qualidade de ex-ativista. E um bocadinho do meu trabalho também, em campanhas de comunicação. Assim. Fiz parte do ativismo LGBT português há muitos anos atrás. Neste momento faço coisas para mim, não estou no ativismo. Uso pronomes ela ou neutros. O meu pronome é ele. Não tenho nenhum pronome. Eu faço parte também do Projeto Anema, acolhedor de pessoas trans e não binárias. Penso que é só. Sob a montanha porque te vejo nas nuvens. Eu acho que o uso dos rótulos, não é? E o uso das categorias é uma coisa muito interessante que tem imenso por onde falar. E acho que a necessidade de, pelo menos eu sinto isto da minha parte, que é a nossa necessidade e o que acontece efetivamente de surgirem cada vez mais rótulos, mostra só de que as coisas nunca são absolutamente categorizáveis. Tipo, nunca vai haver uma caixa que pertence perfeitamente a toda a gente, mesmo que haja uma caixa de pessoas lésbicas, vai haver uma pluralidade de experiências dentro dessa caixa e outra caixa bissexual. Sinto que os novos termos podem ser bons no sentido de reconhecer essa pluralidade de experiências e de poderem incluir mais diversidade. Só tenho receio de vez em quando que acabem por segregar mais as pessoas ou que acabem por dar a ideia de que as identidades são de vez em quando mais políticas do que inatas, no sentido em que, ok, se calhar é um bocado controverso, mas tipo, se calhar a ideia de que, por exemplo, ser bissexual é tipo uma questão política de ser mais indiferente ao género e não uma questão inata da orientação sexual. Entendo muito bem aquilo que dizes, porque eu achava sempre, ou dizia sempre, que não tinha necessidade e não sentia necessidade de me catalogar, digamos, ou de me rotular, ou de me colocar dentro desta ou daquela caixa. No entanto, acho que o fiz a partir do momento em que percebi que tinha que ser uma coisa política, não é? Rotular-me, dizer eu sou lésbica, que na altura dizer eu sou lésbica só por si já era uma coisa estranhíssima, porque as pessoas diziam eu sou gay ou eu sou homossexual, porque falava-se muito nesta questão da homossexualidade, mas não existiam rostos. A letra ajuda sempre, nesse sentido, a dar visibilidade para fora, mas também a dar visibilidade para quem, se calhar, ainda não encontrou a sua orientação exatamente e vê, de repente, olha, agora há um P também, agora há um não sei, o que é isto? Será que se calhar eu me identifico mais assim? Porque, pronto, eu vejo a questão muito mais como, se calhar, como um espectro, não é? Embora, pronto, para mim, eu tenho uma letra clara, mas eu vejo assim, acho que há muitas identidades que vão aparecendo, porque acho que há tantas identidades quanto pessoas, no sentido em que começamos a desmiuçar. Esta coisa de nós vestirmos conforme nos queremos vestir, de não termos que estar dentro de caixas, isto, aquilo, outro. E nós já fazíamos estas coisas, só não se dava um nome, ou não se davam nomes tão específicos, ou não se repartia tudo isto como se faz agora, não é? Já existia. Eu recordo-me com, sei lá, 15 anos, andava de colete e de vez em quando punha gravata. Também acho que é bonito haver esta conversa de termos o máximo de termos para ser o mais inclusivo possível, mas ao mesmo tempo reconhecer que os termos não implicam uma experiência única. Por questões políticas, sim. Por questões de identidade, não sei se nós temos que nos especificar tanto, não é? Em termos reivindicativos, em termos políticos, eu tenho que ir buscar outra vez aquela coisa que já quase não me faz sentido. Já quase não faz sentido falar, nos subdividirmos. Tenho amigos e amigas que são hetero, não é? E já ninguém fala nisso. Já ninguém diz, tu que és hetero, ou eu que sou gay, ou eu que sou não sei o quê. Já não faz sentido nenhum. Agora, politicamente, sim. Mas tenho medo que se caia também aqui neste exagero de nos subdividirmos demasiado. Esta questão do LGBT e A+, que eu já não sei muito bem o que é o mais, honestamente. Acho que pode ser, por um lado, muito inclusivo e muito bom, porque eu acho sempre que a partilha é uma coisa muito boa, especialmente nestas questões dos direitos, mas, por outro lado,
também se pode tornar uma coisa tão lata que à páginas tantas já ninguém sabe muito bem do que é que está a falar. Acho que já estamos a conseguir encontrar termos para que aconteça precisamente isto. Acho que há cada vez mais pessoas a dizer só eu sou queer ou eu sou assim. Pronto, olha, eu só não sou hetero. Entras numa conversa que é muito complexa, que é, quais são os limites da queerness, quais são os limites de ser queer. E depois, que é uma coisa interessante, que é se vamos definir, porque durante muito tempo o ser queer, o não ser hetero, o não ser cis, surge como resultado da opressão, no fundo. As pessoas são queer, são LGBT porque não são a norma e havia uma opressão. Mas depois também é difícil nós dizermos nós somos LGBT e somos LGBT porque fomos oprimidos, porque acho que vai muito além da opressão e definirmos como uma categoria oprimida acaba por ser muito redutor, não é? Quem já fez o coming out, nós temos memória curta e esquecemos muito daquilo que sentimos e que passamos, etc. Quando eu saí do armário, em certos meios já era super normal, mas para mim foi tipo uma cidade mais pequena, tipo assim, meio mais controladora, que eu agora estava a vê-la falar e senti mesmo, tipo, às vezes há pessoas que se criticam, está ali no armário que não sai, não sei o quê, pá, se calhar para essa pessoa o passo de sair do armário é 1000 vezes mais complicado do que sair do armário aqui, se calhar numa metrópole em que tu já tens imensos amigos gays e não sei o quê. Pronto, e é mesmo preciso, é mesmo interessante isso de que nós nos esquecemos, né, do sofrimento que foi. Eu acho que efetivamente é mais fácil. Sim, mas não quer dizer que seja fácil. Eu não sei se quero utilizar a gente. palavra fácil. E efetivamente existem hoje condições que não existiam antes, não é? Pá, quando tu hoje, se quiseres dar a mão à tua namorada na rua, dás. Agora já se vê nos filmes, nas telenovelas, sei lá, ouve-se na música, vê-se no telejornal. Uma situação desconfortável que é, e eu sinto muito isso, que é eu passar situações de discriminação e, nomeadamente, ser fisicamente agredida na rua por demonstrações de afeto e depois ter quase dificuldade a aceitar isso ou a falar disso porque penso, antes era muito pior, ou ainda assim eu estou bem, ou ainda assim estou no 5º melhor país para ser LGBT. Andar de mão dada na rua, eu não penso. Opa, há gente que faz e parabéns, espetacular, mas eu não vou fazer. Eu nunca quero estar na rua a levar comentários, quero estar na minha privacidade e não ter que estar a levar com isso, não é? Dar a mão na rua, que é um gesto tão casual, não é? Tão espontâneo, e de repente isso me causar uma ansiedade enorme, porque eu dei a mão e de repente o meu coração estava até mais rápido, eu estou hiper consciente do espaço à minha volta. O que tu estás a dizer é tão curioso. E eu estou aqui a pensar nisto e estou a pensar, uau, porque o que nós estamos aqui a dizer é igual àquilo que se dizia há 20 anos atrás, entendes? E realmente mudou muita coisa, mudaram as leis, mas não mudaram as mentalidades, nem as dos outros, nem as nossas. Porque as mentalidades levam décadas a mudar, não é? Não se pode estalar o dedo e, olha, mudou uma lei, agora mudou tudo. Não. Suba a montanha porque te vejo nas nuvens. Suba a montanha porque